pessoal, como vocês estão? Está chegando a segunda lista de atividades Acelera Saeb 2021 e como forma de contribuir mais uma vez para o desenvolvimento destas atividades, estamos encaminhando o tutorial. Espero que gostem e contem conosco. Bem, pessoal, essa segunda leva de atividades Acelera Saeb 2021 inicia com o descritor 4 e inferir uma informação implícita em um texto. Este descritor, inclusive, já foi trabalhado na primeira lista, e o que se espera é que os estudantes tenham a habilidade de localizar informações que não estão expressas ou enunciadas diretamente, ou seja, aquelas informações que não estão explícitas, que são subentendidas, que estão nas entrelinhas. Para isso, é importante que o professor trabalhe o desenvolvimento dos conhecimentos prévios dos estudantes, faça junto a eles análises atentas do texto e os ajude a compreender o contexto. Primeiro quesito, leia o texto abaixo e responda. Sim, eles falam. É um ritual. Estaciono e eles começam a latir em um coral ritmado. Igual todos os dias. Latem sem ver meu carro, porque paro longe do portão. Certamente, o barulho do motor anuncia minha chegada. Os latidos são muito semelhantes quando Nenê, minha fiel ajudante, chega para trabalhar, mas mudam completamente quando o entregador de pizza toca a campainha, um pedestre desavisado caminha mais perto do muro ou quando bichos pulam entre as árvores. Para quem os ouve, parece evidente. Eles conversam entre si e com os cães da vizinhança, e as características do latido mudam conforme a mensagem que emitem. Você chegou! Cuidado, estranho! E bom dia, Nenê! Será? Bem, pessoal, esse texto foi retirado do site benevianeblogspot.com.br e vamos à primeira pergunta referente a esse texto. Segundo o autor, os cães A. Parecem dialogar com os outros cães. B. Às vezes latem quando ele chega em casa. C. Latem e mordem o entregador de pizza. Ou D. Brincam com os bichos que pulam entre as árvores. Bem, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta? E a resposta correta é a letra A. Mas por que as outras, elas são eliminadas, elas são descartadas? Porque, pessoal, às vezes eles latem quando ele chega em casa, é uma informação explícita que está diretamente no texto e que vai ajudar a gente subentender o que ele quer. C. Latem e mordem o entregador de pizza. É outra informação que está colocada de forma clara, que vai ajudar a compreender o contexto. D. Brincam com os bichos que pulam entre as árvores. É também outra informação que está posta de forma explícita, de forma clara, mas que ajuda no entendimento do contexto e faz com que a gente, no final, compreenda essa mensagem de que o autor quer é dizer que parece que os cães dialogam entre si. Nesse caso, resposta correta, letra A. E agora, pessoal, vamos de descritor 2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Esse descritor também está presente na primeira lista de atividades Acelera Saeb 2021. E esse descritor está ligado à coesão textual, que é a conexão, a harmonia entre os elementos textuais. 2. Leia o texto abaixo e responda. Pessoal,
esse texto é o mesmo da questão anterior, que é a questão 1, e isso só prova que com o mesmo texto a gente pode trabalhar diversas habilidades, diversos descritores, explorando-o ao máximo, certo? E agora a questão. No trecho, um pedestre desavisado caminha mais perto do muro, segundo o parágrafo. O termo que poderia substituir a palavra destacada é A. Preocupado, B. Desatencioso, C. Prevenido, D. Cuidadoso. Vamos ver qual é a resposta correta? E a resposta correta, pessoal, é a letra B, desatencioso. E o que faz as outras serem eliminadas? Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nesse caso aqui, ele quer fazer a substituição da palavra desavisado por um sinônimo. É importante que a criança ela perceba isso. Percebendo isso, ela vai perceber que não é a primeira opção, preocupado, pois ele não funcionaria como um sinônimo para o contexto do texto, certo? Também não funcionaria como prevenido, a opção C, uma vez que nesse caso teríamos um antônimo. E também não funcionaria como a opção da letra D, uma vez que ele também não funcionaria como um sinônimo para a palavra desavisado. Nesse caso, pessoal, o que caberia enquanto substituição, sem atrapalhar o sentido do texto, é desatencioso. Dando seguimento, vamos ao descritor 4. Inferir uma informação implícita em um texto. Este descritor já apareceu nesta lista de atividades do Acelera Saeb 2021, na questão 1, e ele foi recorrente na primeira lista de atividades do Acelera. E o que se espera com esse descritor é que os estudantes tenham a habilidade de ler nas entrelinhas, de inferir informações. 3. Observe o cartaz abaixo. Bem, pessoal, esse cartaz ele está trabalhando com a linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal através do texto escrito e a linguagem não verbal através da leitura da imagem. Então, é importante que vocês sempre instiguem seus alunos, principalmente nesse tipo de texto, a observar, certo, todos os elementos presentes, pois o entendimento do mesmo só será alcançado se o aluno estiver ligado em todos os elementos. Esteja de bem com o meio ambiente. Ele merece. Revista Recreio, 2004. A harmonia com o meio ambiente é demonstrada na publicidade pelo ou pela A. Cuidado com a árvore, B. Aperto de mão, C. Cultivo das plantas ou D. Amizade com os animais. Como eu disse, para o entendimento desse texto, é importante que vocês orientem os estudantes a estarem atentos a todos os elementos, observarem o que o texto quer dizer, analisarem a imagem para que eles consigam extrair a resposta correta. Mas vamos observar qual é a resposta correta? E a resposta correta, pessoal, é a letra B, aperto de mão. Se vocês perceberem, quando ele diz esteja de bem com o meio ambiente, ele merece, ele sela esse estar bem com o meio ambiente, essa harmonia com o meio ambiente, através do aperto da mão humana com a árvore, certo? É esse pacto, é essa ação que sela esse contrato. Na letra A, não é possível essa resposta, pois o texto ele não se limita a essa informação. Também não é a letra C, pois os elementos presentes no texto não levam a esta opção. E também não é a letra D, pois a harmonia não está demonstrada através da amizade dos animais,
mas sim, como já dito, através do aperto da mão humana com a árvore, onde aí se sela esse contrato de que o ser humano e o meio ambiente devem estar em harmonia, devem estar bem. E vamos novamente de descritor 2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto, ou seja, é a harmonia entre os elementos do texto, para que os alunos percebam a harmonia entre estes elementos do texto e como estas contribuem para o sentido do texto. É importante que durante as leituras, bem como produções de texto, os professores instiguem os estudantes a identificar e fazer substituições para que desta forma eles vejam que elas contribuem para a continuidade, bem como para o sentido do texto. Quarto quesito, leia o texto abaixo e responda. A madeira inteligente. A Mata Atlântica já está praticamente extinta nas mais diversas regiões do Brasil. A floresta amazônica, a maior reserva verde do planeta, também está ameaçada de destruição. Para evitar que ela e outras florestas brasileiras sejam desmatadas totalmente, algumas empresas brasileiras estão vendendo desde julho de 2000 móveis e objetos produzidos com madeiras inteligentes. Esta madeira é certificada dentro das regras mundiais que garantem a preservação das florestas. Atualmente, 44 empresas compram a madeira inteligente. Outras medidas emergenciais de respeito e cuidado à natureza estão sendo propostas por estas empresas. Revista Disney Explora, São Paulo, agosto de 2010, adaptada. E agora vamos à pergunta. Esta madeira é certificada dentro das regras mundiais que garantem a preservação das florestas. Terceiro parágrafo. Neste trecho do texto, a palavra destacada é o mesmo que A. Conservação, B. Destruição, C. Repletação ou D. Adubagem. Vamos observar, vamos analisar qual destas é a resposta correta e quais devemos eliminar. A primeira coisa que devemos fazer é entender a pergunta. Aí a gente vai perceber que ele quer uma palavra que tenha o mesmo sentido da destacada. Nesse caso, ele quer também um sinônimo. E aí, pessoal, pensando num sinônimo para a palavra preservação, dentro do contexto que ela está sendo utilizada no texto, a adequada é conservação, pois na letra B, destruição funcionaria como um antônimo e C, replantação, não cairia bem ao sentido dado ao texto, assim como a opção adubagem.